Fala, sargentão, beleza? Então, na nossa primeira aula, a gente vai relembrar alguns conceitos de plano cartesiano. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem aqui um eixo Y e um eixo X. Um determinado ponto P1 e um determinado ponto P2 no eixo Y, onde eles se cruzam e se encontram num ponto P. A distância de XP, que é essa distância que vai do zero, onde a gente chama esse zero aqui, ó, exatamente esse pontinho aqui, a gente chama de origem do sistema cartesiano, tá? E aí, a distância desse ponto zero até P1, eu chamei aqui, ó, de XP, que é a distância do zero até o P1, ou seja, o segmento OP1. E eu tenho o YP, que é o segmento 0 até P2, que a gente chama do segmento OP2. Juntos, quando eles se cruzam, eles formam o par ordenado P, XP e YP. E aqui tem algumas observações importantes para a gente relembrar. De novo, está relembrando alguns conceitos. XP e YP é o par ordenado de P, ou seja, a gente chama esse ponto que se encontra aqui, que vai ter uma coordenada, uma referência em Y e uma referência em X, de par ordenado. Então aqui, ó, a palavrinha importante aqui quando a gente está estudando em geometria analítica. Tudo vai estar relacionado a um par ordenado. O XP a gente chama que é a abscissa do ponto P. Opa, por quê? Tudo que está relacionado aqui a X, a gente sempre vai chamar aqui de abscissa. Bacana? A gente está aqui a nossa abscissa. E aqui no Y a gente chama de ordenada. Então, por exemplo, quando ele fala que XP é abscissa, ele está relacionando a distância da origem até o ponto P1. Isso aqui é a abscissa do ponto P, ou seja, o valor de X para o ponto P. Quando ele fala YP é a ordenada do ponto P, ele está relacionando a distância da origem até o ponto P2. E como ele está no eixo Y, e o eixo Y a gente sabe que é ordenada, ele é a ordenada do ponto P. Então aqui, ó, quando eu olho o par ordenado, P, XP, YP, eu digo que XP aqui é a abscissa do ponto e YP a ordenada do ponto. É bem importante entender o que é a abscissa e o que é a ordenada, tá? Enquanto lá na função a gente trabalha de imagem, domínio, as nomenclaturas elas vão mudando para a geometria analítica, por exemplo, como abscissa e ordenada. Olha aqui que legal, X ou 0x é o eixo. Então, olha só, uma coisa é o eixo da abscissa, outra coisa é a abscissa do ponto. Então, o que é o eixo? O eixo é a reta X como um todo aqui, que vai até o infinito. A abscissa do ponto, ela está relacionada da origem até o ponto. Isso é importante a gente diferenciar, tanto que eu coloquei aqui, ó, X ou 0x, que é a origem, né, é o eixo das abscissas. Já Y ou 0y é o eixo das ordenadas. Então, ou seja, o ponto daqui até o infinito, a gente vai chamar de eixo das ordenadas. O ponto aqui até o infinito, a gente chama de abscissa. E X, 0y é o sistema cartesiano. Pô, Vira, mas eu estou acostumado a falar plano cartesiano. Sim, quando a gente trabalha x, 0, y, a gente está trabalhando no sistema. O plano, ele já engloba tudão. Porque eu posso ter diversos pontos dentro desse plano aqui. Enquadrei nosso sistema cartesiano dentro de um plano, vou chamar esse plano aqui de beta. Beta é o plano cartesiano. Agora, toda vez que eu estou referenciando aqui o sistema x, 0, y, é o sistema cartesiano. Continua comigo, vamos continuar o estudo mais sobre plano cartesiano. Tamo junto.